Senhoras e senhores, boa noite. Começa a Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho. Ao vivo, toda quarta-feira aqui em São Paulo, sempre trazendo aqui ao debate assuntos ligados aos trabalhadores, ao sindicalismo, ao mundo do trabalho e à sociedade, porque evidentemente não existe tudo que é construído no mundo dos humanos é construído através do trabalho e tudo é, de certa forma, balizado pela qualidade das relações de trabalho. Então hoje nós vamos tratar de um assunto, vamos falar com um grupo de dirigentes sindicais de um segmento, que são os trabalhadores da Sabesp, o Sintaema. Sintaema é o Sindicato dos Trabalhadores em Água, Esgoto e Meio Ambiente no estado de São Paulo. A entidade é presidida por René Vicente dos Santos. Temos aqui também o Nivaldo Santana, que é seu dirigente e hoje é vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. E temos também o Dr. Ricardo Gebrim, advogado do sindicato. Nós não vamos ficar falando aqui de crise hídrica, porque é um assunto que é técnico. E já houve muito debate, aliás, menos debate na mídia do que deveria e muitos debates técnicos. Eu, inclusive, acompanhei um seminário no Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo, um debate interessante, qualificado, etc. Nós vamos falar aqui do que é fazer sindicalismo nesse segmento, que é uma empresa, não sei se é uma empresa estatal, se é uma autarquia, mas, enfim, é mais ou menos um ente público. Como é que é fazer sindicalismo nessa entidade num momento de problemas de abastecimento, de água, e se a empresa está investindo, está contratando, se está demitindo, como é que é a relação, né, com seus trabalhadores e como é que é também a relação da Sabesp com o sindicato que representa seus trabalhadores. René, obrigado pela sua presença. René Vicente dos Santos, conte o que você faz lá. Você é do setor operacional, do setor administrativo, técnico. Que segmento da categoria você compõe? Sim, primeiro eu gostaria de agradecer a oportunidade em nome dos trabalhadores de saneamento e meio ambiente do Estado de São Paulo. E minha função na empresa, eu sou eletricista de manutenção. Tá. Eu sou oriundo de uma ET, que é a Estação de Tratamento de Esgoto, que fica aqui na região central, a ET ABC, na divisa de Heliópolis com São Caetano, que tem a incumbência de tratar o esgoto aqui da região do ABC, mas agora com a liberação do sindicato, a gente atua em toda a base territorial no estado de São Paulo. Tá. Hoje a Sabesp atua em 364 municípios. E tem quantos funcionários? Ela tem 14.850 no último acordo coletivo, agora com essa onda de demissões aí, nós estamos chegando quase em 13 mil funcionários. E René, tem muitos terceirizados, esses 14.850 compõem o corpo efetivo? Corpo efetivo de trabalhadores da Sabesp. Tá, né? E há terceirizados também? E temos também um alto índice de terceirização, que hoje, conforme balanços da empresa, dá em torno de 8 mil. Só que isso são os dados que eles apresentam, que dentro do nosso ponto de vista, isso daí chega a ser quase o dobro. Por quê? Porque você tem um processo de quarteirização também. Olha aí. As empreiteiras contratam, a Sabesp contrata a empreiteira que terceiriza Ela ainda, repassa o trabalho. Então você tem um processo muito desgastante aí de terceirização, que acaba afetando a qualidade do serviço prestado. Mas não tenha dúvida. Né, para a população no dia a dia, né? Muitas das reclamações que nós temos aí, os serviços são terceirizados, né? Porque você tem uma rotatividade muito grande com essa mão de obra, né? Uma precarização, a falta de EPIs, a grande maioria dos acidentes fatais que ocorrem na área de saneamento são com trabalhadores terceirizados. Sim. E muitas vezes não são contabilizados, por quê? Porque como hoje a divisão sindical se dão por categorias profissionais, muitas vezes essa empreiteira tem quinais de construtora, né? Tem um código de atividade industrial que ela tem o quinai de construtora civil, né, de construção, e que acaba não indo esses acidentes compondo aí as estatísticas do setor de saneamento. Perfeito. Nivaldo Santana, você é funcionário da Sabesp também. E você, há quantos anos, você entrou em que ano lá na empresa? E te pergunto, de quando você entrou para as condições atuais, a situação melhorou, piorou? O que você viu de transformação mais impactante para os trabalhadores? Olha, eu entrei na Sabesp em abril de 1978. Caramba, então faz tempo. Já faz bastante tempo. Eu acredito que a Sabesp, nos anos 80 e 90, estava no auge da sua atividade. Só para dar um número que eu tenho na cabeça,
em 1994, a Sabesp tinha 25 mil funcionários. Certo. E hoje, com 13 mil, como disse o nosso presidente René, significa uma diminuição em torno de 12 mil. E a principal razão disso, mesmo com o aumento da produtividade, com a adoção de novos métodos de trabalho na empresa, eu acho que a principal explicação tem sido, sem dúvida nenhuma, a terceirização, que é uma matéria que está em debate nacional. Inclusive tem um projeto de lei na Câmara Federal que pode liberar de vez a Menos terceirização. debate do que deveria, né? Menos debate. É uma preocupação. Então, eu acredito que a Sabesp tem duas questões importantes. Do ponto de vista da gestão da empresa, houve uma ampliação muito grande da terceirização. E do ponto de vista da composição acionária, a Sabesp é uma empresa pública, empresa estatal, mas houve cerca de 10 anos, mais ou menos, houve uma mudança na composição acionária da empresa. Hoje a Sabesp é metade pública e metade privada. Certo. Ela tem em torno de 50% das ações são do governo federal e a outra metade é comercializada na Bolsa de Valores de São Paulo e na Bolsa de Valores de Nova York. Governo estadual. Isso, governo estadual. Agora, Anivaldo, na hora de fazer um investimento, quem é que põe dinheiro? O Estado de São Paulo ou os particulares? Os particulares só têm um único interesse, que é o dividendo. Como ele compra a ação da Sabesp, o investidor em Nova York não está nem aí com saneamento básico no estado de São Paulo. A preocupação dele é ter um retorno financeiro, ter dividendo. Então, acho que a crise que a Sabesp vive hoje é a maior crise da sua história e, sem dúvida nenhuma, esse conflito de interesses entre a empresa metade pública e metade privada. Esse conflito de interesse está na raiz da crise que nós estamos vivendo hoje. Entendi. Doutor Ricardo Gebrim, o senhor me conte como é que chegou no sindicalismo, como é que passou a atuar como advogado trabalhista e no âmbito dos funcionários da Sabesp, quais são as demandas principais? Quando o senhor está lá no plantão, não sei se faz, ou os advogados trabalham contigo, que tipo de demanda é mais presente? Eu comecei a trabalhar com o movimento sindical em 1988. Eu fui trabalhar como assessor do Departamento Nacional dos Trabalhadores Rurais da CUT. Tive um período trabalhando na área rural, com os sindicatos de trabalhadores rurais, e depois fui trabalhando com várias entidades. Sou advogado do Sintaema. Eu procurei lembrar aqui, Nivaldo, acho que desde 1993 ou 94, 93 com certeza, mas também sou advogado, sou coordenador do jurídico do Sindicato dos Professores de São Paulo e da Federação dos Professores de São Paulo e outros sindicatos que eu assessoro. A Federação dos Professores é aquela presidida pelo Celso Napolitano? Celso Napolitano, exatamente. Deixa eu mandar um abraço ao Celso Napolitano, almocei com ele segunda-feira lá na Getúlio Vargas. Professor da Getúlio Vargas. Eu sou testemunha da brava luta que os trabalhadores do Sintaema tiveram, que foi decisiva nas várias gestões para impedir a privatização. Olha aí. Eu acho que sem essa luta, que na época foi uma campanha, naquele processo em que o governo estadual vinha com aquela sanha privatista, né, de privatizar tudo, ali o sindicato transformou a resistência à privatização numa grande luta. Colocou outdoor na época, fez marchas, né? Fez toda uma mobilização muito intensa, e eu acho que isso foi decisivo naqueles anos para não termos a privatização da Sabesp. Correto. E no atendimento, no pronto-socorro sindical, o que demanda mais? Problema de acidente, de sobrecarga, de trabalho, o que mais surge lá no balcão de atendimento do jurídico? Nesse momento, nós temos várias frentes de luta jurídica. Né? Agora mesmo nós estamos tentando barrar um conjunto de demissões e tivemos uma liminar para impedir essas demissões. Nós vamos falar sobre isso depois. Mas também estamos lutando, junto com o Ministério Público, contra as terceirizações. Há uma ação civil pública do Ministério Público para barrar as privatizações da Sabesp. E nós estamos juntos com o Ministério Público para impedir essas privatizações. Né? Acho que até o René tem um caso interessante que ele pode narrar, que são os trabalhadores de laboratórios, né? Que sofreram uma terceirização, que num momento como esse da crise hídrica de São Paulo é uma temeridade. Né? Fazer um processo como esse. Porque hoje nós estamos bebendo água da reserva
reserva morta, né? Que fala, como é que é Volume morto. Volume Reserva morto, tem. volume morto. A gente não sabe nem a qualidade dessa água, então o laboratório eu creio que seja fundamental para garantir um mínimo de potabilidade para a água, Sim, né? sim. E porque isso foi privatizado e vocês... Por enquanto ainda não, isso daí faz uma parte aí, houve uma tentativa recente de terceirizar todos os laboratórios. terceirizar e não Isso, privatizar. de terceirizar, Certo. mas você tirar todos os trabalhadores técnicos em químicos principalmente da área de esgoto, e você terceirizar tudo e entregar para uma empresa terceirizada para fazer todo o controle da água, principalmente dos rios, né? Que a gente trata a água e devolve para os mananciais, né? Então houve uma tentativa, nós entramos com uma ação no Ministério Público. Por enquanto a Sabesp, diante dessa crise também, não retomou esse assunto, está parado, os trabalhadores ainda continuam prestando serviço, que os trabalhadores da Sabesp, é bom que a gente frise que, diferente do mercado aí fora, nós temos uma baixa rotatividade. Olha que bom. Né? Graças também à luta que a gente trava em relação à estabilidade no emprego. Certo. Então, a média de tempo de um trabalhador dá em torno de 17 anos, diferente do que nós vimos aí fora. E esses trabalhadores, eles têm know-how, têm experiência, estão em todas as áreas, tratamento de água, esgoto, manutenção. Nós temos um vasto conhecimento e que, infelizmente, a empresa, quando ela pratica uma onda dessa de demissão, ela perde o principal, que é o quê? É o conhecimento desses trabalhadores, né? Ela desperdiça o conhecimento adquirido, o know-how que nós temos enquanto empresa pública e não se preocupa de maneira nenhuma em reter esse conhecimento, né? Entendi. Que ela poderia reter de que maneira? Através de um concurso público, você intercalando, colocando os trabalhadores experientes para trabalhar com trabalhadores novos, para adquirir esse conhecimento, e você vê todo esse conhecimento sendo jogado fora da noite para o dia. Doutor Ricardo Gebrim, advogado Sintaema, a empresa Sabesp demitiu recentemente, demitiu quantos e por quê? E como o sindicato enfrentou essa onda de demissões? Olha, o Sintaema tem uma conquista histórica. Ele sempre lutou para garantir a estabilidade a todos os empregados. Certo. E nesse processo de luta, implicou em muitas greves, mobilizações, desde a época que o Nivaldo era presidente, isso possibilitou que se obtivesse uma conquista que é uma garantia de emprego de 98%. Tá. Ou seja, ao longo do ano, a empresa só pode... Isso é uma convenção coletiva? Isso previsto em convenção coletiva. Tá. Claro, nós nunca nos contentamos, né, com os 98%, sempre lutamos para chegar aos 100%. Correto. Mas uma negociação coletiva é uma correlação de forças, e a conquista sempre foi de 98%. Isso impediu também o próprio processo privatizador da Sabesp, porque era um elemento que continha as demissões, né? Agora, ela praticou um conjunto de demissões que foram suspensas. O Tribunal Regional do Trabalho considerou que havia um caráter massivo nessas demissões e concedeu uma liminar para suspender essas demissões, né? Mas agora vamos entrar em campanha salarial, e aí o Renê vai te colocar como a meta é voltar a lutar para obter os 100% de estabilidade. Agora, esses trabalhadores chegaram a ser desligados ou não? Chegaram a ser desligados. E aí eles foram reintegrados. Há uma liminar que impede a continuidade das demissões, certo, e o tribunal vai apreciar aquelas demissões que ocorreram. Tá, né? E quantas, desculpa, você me falou? 570, né? Até agora. 570 já estão fora da empresa, já estão fora, de fevereiro até agora. E a ideia é reintegrá-los? Não, a ideia é o seguinte, diante da liminar, a juíza arremeteu para a discussão para o núcleo de conciliação de coletivos, onde nós vamos apresentar dentro dessa listagem quais são aquelas que nós achamos que tem algo errado, trabalhadores que estavam doentes, passando por tratamento ou com perseguição política. Então, nós vamos identificar todos os casos e levar. Nós somos contrários a todas as demissões, né? Mas o juiz, a juíza, ela já apontou o seguinte: apontem aquelas que têm problema de doença, irregularidade, certo, se tinha trabalhador em CIPA, se tinha trabalhador... Nós estamos fazendo todo o levantamento para no dia 8, numa audiência, a gente confrontar com o argumento da empresa e falar: esse trabalhador, ele está com as costas quebradas, está passando por um tratamento de coluna, porque ele tem 30 anos de empresa, ele adquiriu esse problema dentro da empresa, né, na sua atividade diária. Então, nós vamos ter que confrontar estes casos, né, a exemplo aí, com a listagem da Sabesp,
Mas até o momento, hoje ela passou a listagem final, de agora em diante, ela não pode demitir mais ninguém, que deu em torno de 570 trabalhadores, né? Tá. E nós achamos isso muito prejudicial. Por quê? Se você for pegar um volume de 570 trabalhadores, isso daí é quase uma superintendência da Sabesp, como da região de Presidente Prudente. Entendi. Onde ela atua ali, além de Presidente Prudente, mais em torno de 80 municípios ao redor. Né? Certo. 80 municípios ao redor. Então, praticamente ela está dispensando uma superintendência dessa. Entendi. E Entendi. isso vai afetar na qualidade do serviço. Eu não tenho dúvida. Olha, eu quero fazer uma pequena interrupção com o Renê Vicente dos Santos, presidente do Sintaema, doutor Ricardo Gebrim, que é o advogado da entidade, e o Nivaldo Santana, que foi presidente do Sintaema e hoje é vice-presidente da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, porque a certa altura do programa uma pessoa participa por telefone. Sim. Então eu quero chamar a pessoa que está na linha. Vamos lá, podemos chamar? Ok? Boa noite, Fátima Blokvitz. Quero crer que acertei teu nome. Ela é da Delegacia Sindical dos Engenheiros, Sindicato de Engenheiros do Estado de São Paulo. Isso. E é funcionária da Sabesp no Alto Paranapanema, correto? Uhum. Obrigado primeiro pela sua participação e nós estamos aqui hoje com dirigentes e o advogado Sintaema, que é o sindicato que representa os trabalhadores da Sabesp e que tem tudo a ver com a questão da água e do saneamento. Aham. Fátima, recentemente, dia 12 e 13 de março, o Sindicato de Engenheiros realizou um seminário Água e Energia, enfrentar a crise e buscar o desenvolvimento. Então, eu queria que você falasse, por gentileza, para a gente rapidamente, vou te pedir isso, como é que foi o seminário, quem participou e que resultados vocês obtiveram daquele evento. Então, no seminário participaram várias autoridades, dentre elas nós temos o governador da água, que é Veloso, que falou muito sobre os investimentos que faltam ser feitos no Brasil, Correto. muita coisa sobre ele até ironizou, né? Nós fomos dormir sem crise e acordamos com ela, né? Sim. Então ele falou muito sobre que o problema nosso é antigo, né? E que não há uma preocupação, os níveis de governo e a iniciativa privada, não há uma preocupação, um planejamento integrado, né? No Sim. país e nem no estado de São Paulo para gerir os recursos hídricos. Foi muito interessante e ele falou muito também de uma coisa que a gente não está muito acostumado a ouvir, que são 3 níveis de consumo dos recursos Sim. hídricos. Então, é 70% da agricultura, 20% da indústria e 10% de abastecimento humano. Então, há que se repensar, né? Sim. A nossa postura em relação à água e em relação à energia, né? Correto. E entendemos também que o mundo, né, essa cultura do desperdício tem que ser totalmente revista, né? O Sim, Brasil, sim, sem dúvida. porque a gente tem muita abundância hídrica, mas Sim. tem que rever tudo isso considerando essa crise hídrica agora, que ele chamou até de estresse hídrico, né? Ô Fátima, sim, você é engenheira de que área? Civil? Eu trabalho na parte de investimento, de empreendimento da Sabesp, Ah, tá. da Unidade de Negócios do Alto Paranapanema. A área de saneamento, ela tem um potencial para geração de emprego, por exemplo? Claro. Além do muito benefício e potencial. impacto que tem na saúde pública? Oi? Além do impacto na saúde pública? Não, na saúde pública o impacto é indiscutível, né? Sim, sim. Cada dólar que se gasta com saneamento, a gente economiza mais de $1.000, se não me engano, não me lembro o quanto, mas é um valor absurdo. E o investimento no saneamento básico em todo o estado de São Paulo, seja no país até, é um grande gerador de emprego e de renda para a população, além da saúde como um todo, né? Correto. Agora, rapidamente, para a gente encerrar e já agradecendo a sua participação, um engenheiro para trabalhar nessa área de saneamento e abastecimento de água, e qual é a formação que lhe pede? É engenharia civil? O engenheiro de saneamento é engenheiro civil Certo. com especialização em saneamento básico e recursos hídricos, no caso. Correto. Nós temos muito poucas faculdades no Brasil que formam esse tipo de profissional. E a Sabesp é a grande produtora, digamos assim, dos grandes profissionais de saneamento,
são oriundos da Sabesp. Toda a experiência, toda a bagagem profissional que a gente tem na Sabesp, ou tinha mais, né, porque houve um processo de demissão dos profissionais mais antigos, aposentadoria e tudo mais, e houve um desmonte um pouco de todo esse patrimônio cultural que a gente tem e profissional da empresa, né? Correto. E existem algumas faculdades que têm saneamento e recursos hídricos, mas para trabalhar na Sabesp é necessário ser engenheiro civil com especialização em saneamento e recursos hídricos. Perfeito. Fátima, eu quero primeiro, mais uma vez, agradecer a sua participação. Muitíssimo obrigado. E quem sabe possamos tê-la aqui num programa em breve, em que a gente possa aprofundar mais o debate sobre a questão do abastecimento de água, saneamento básico, impacto na saúde pública, geração de emprego e desenvolvimento, ok? Ao vivo é melhor, né? Porque melhor. Agora, assim, eu não estou ouvindo muito bem você falar, também fica difícil da gente estar passando todas as informações. Não, mas sua participação cumpriu o objetivo. Muitíssimo obrigado. Um forte abraço. Outro para você. Obrigado a vocês também. Um abraço a todos, tá? Boa noite. Boa noite. Nivaldo Santana, voltamos aqui no Câmara Aberta Sindical ao vivo. Aliás, eu estava... Nenhuma crítica aqui, né? Só uma observação. Tem uma chiadeira quando você fala pelo celular. Ontem eu estava indo a Guarulhos, eu estava a 3 quilômetros do meu local de trabalho. E eu ligava e caía a ligação. Eu fiquei muito puto, porque você paga muito caro pela linha. Eu não estava falando no interior de Minas, no meio das montanhas. Eu estava a 3 quilômetros do meu local de trabalho e caía a ligação, não conseguia completar. Agora, na hora de cobrar a conta, eles não atrasam, são de uma eficiência extraordinária. Nivaldo, você, além de dirigente sindical, foi deputado, vice-presidente da CTB, é do PCdoB. Acho até que você é da direção, se não me engano. E o PCdoB parece que nas datas de hoje está completando 93 anos. Então eu queria que você falasse rapidamente sobre o partido e que expectativas há para os comunistas no mundo em que o capitalismo é avassalador e, sobretudo, nós estamos na era do capital, o capital é extremamente hegemônico e o setor financeiro é o braço mais agressivo desse capital hoje no mundo inteiro. Então, o que faz um comunista, além de reclamar do capitalismo a essa altura dos acontecimentos? Bom, em primeiro lugar, quero agradecer a oportunidade, porque hoje é uma data histórica importante, não só para os quadros e militantes do PCdoB, mas para todas as forças democráticas e progressistas. O PCdoB completa 93 anos e, ao longo dessa história, o partido sempre procurou estar na linha de frente na defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores, da soberania nacional e sempre manteve erguida a bandeira de defesa do socialismo. Nós temos uma visão renovada do socialismo a partir de um balanço crítico e autocrítico das diversas experiências. Nós achamos que o socialismo no Brasil tem que ser construído a partir da realidade do nosso país, as características do nosso povo. E na atual etapa, nós achamos que é fundamental a luta para fortalecer a democracia, lutar por um projeto nacional de desenvolvimento, com valorização do trabalho e enfrentar uma conjuntura hoje bastante conturbada no país. Nós achamos que são legítimas as diferentes correntes políticas se posicionarem em relação ao governo, em relação ao modelo político e econômico, mas nós achamos também fundamental a defesa da democracia, a defesa da legalidade constitucional. Eu quero pedir licença de usar o espaço do seu programa para mandar um abraço para todos os dirigentes, militantes e filiados ao PCdoB. 93 anos, não só 93 dias, e nós vamos sempre perseverar nessa luta. Perfeito. Bom, boa sorte ao PCdoB e que os bons projetos do partido, aqueles projetos de interesse do povo brasileiro, frutifiquem. Eu quero registrar algumas participações. A primeira delas, o Jaime do Jardim Monfiore, Renê. Ele participa de todos os programas aqui, ainda bem. Né? Ele não desistiu da gente e nem nós vamos desistir dele. Ele diz assim: Franzinho, no ano passado eu fiquei mais de 3 meses pedindo para você trazer ao programa sindicalistas da USP, para que eles colocassem os motivos daquela greve que foi longa, de fato foi longa. Neste ano já começou a campanha
já que a database está próxima, a campanha salarial, por que você não chama os sindicalistas dos pianos para que eles falem o que anda acontecendo por lá? Você pode não acreditar, mas eles têm coisa interessante para falar e você gostaria de ouvi-los. Então eu vou passar para a produção do programa, me comprometo. Fernandinha, me lembra depois, por favor, de eu passar para a produção lá na agência sindical para que a gente traga, convide, né, os sindicalistas da USP. Eu não me lembro, não saberia te dizer agora, já por que razão a gente não conseguiu trazê-los na época da greve. Eu gostaria muito de debater com o povo da USP, porque eu tenho muitas críticas à Universidade de São Paulo. Não, você critica tudo. Não, eu tenho críticas à universidade. Eu acho que a universidade é um feudo, é um negócio fechado e acaba não servindo aos reais interesses da população, forma quadros para trabalhar depois para as grandes empresas, etc. E não tem uma contrapartida efetiva e direta para a população que com o seu ICMS paga e paga caro por aquela universidade. Então, nós vamos ter oportunidade de, como dizia o Brizola, de passar a limpo a USP. Não dá para passar a limpo a USP num programa de televisão, mas façamos de conta que sim. Obrigado, viu, Jaime? E aqui pergunta para o Renê, o Jaime Jardim Monflioli, aquelas cidades do nosso interior cujas prefeituras administram o serviço de água, as populações são melhor servidas de abastecimento do que aquelas cidades geridas pela Sabesp? Pergunta difícil, hein? Encrencada, hein? Porque a gente não tem o conhecimento direto. O que nós atuamos é nas cidades em relação à Sabesp, são os 364 municípios, e tem várias cidades agora onde houve um processo de privatização, como Limeira, Rio Claro, Santa Gertrudes, que a gente vem representando esses trabalhadores que atuam também na área de saneamento, e a gente vem lutando pela melhora constante no atendimento à população, às condições de trabalho desses companheiros. Agora, no tocante aí aos DAEs, aos departamentos de água e esgoto aí dos municípios, a gente não tem um panorama geral, mas a Sabesp, ela tem prestado um bom serviço, ela tem prestado um serviço de qualidade à população acima da média. Hoje ela é a 5ª maior empresa de saneamento do mundo, a maior empresa de saneamento do Brasil e da América Latina, graças ao que foi colocado aqui pela companheira Fátima, que acabou de falar aí também, que é uma companheira do Sindicato dos Engenheiros, graças ao conhecimento e o know-how e a experiência que esses trabalhadores têm, né? Então, eu não tenho um comparativo aqui direto para falar desses municípios dos quais a gente não atende direto o conjunto dos trabalhadores. Perfeito. Doutor Gebrim, pergunta aqui o Feijó do Tatuapé. O crescimento desorganizado da cidade de São Paulo tem ligação com a crise de água? Não, eu vou passar para o Nivaldo essa pergunta aqui, é melhor porque ele tem mais conhecimento, não que você não tenha. Eu quero perguntar sobre o PLR. O Nivaldo, é porque eu acabei me confundindo. O Nivaldo diz que os acionistas da Sabesp lá em Nova York. E os acionistas, evidentemente, correm atrás dos dividendos. Então, o acionista põe o dinheiro, ao final do exercício, ele quer lá uma parcela, uma distribuição, não sei se essa é a mecânica. O trabalhador corre atrás da PLR, participação no lucro e ou resultado. No caso dos empregados da Sabesp, tem PLR ou não? Tem PLR. Qual é o problema? Eu acho que antes eu queria uma introdução. Os serviços públicos, eles têm uma natureza incompatível com a lógica do lucro. Sim. O problema da cidade de São Paulo. O crescimento pode ser caótico e desorganizado, mas ele é previsível. Sim. Há projeções. Né? Se a empresa está voltada para obter lucros, consequentemente maior consumo, maior venda de água e tal, há uma incompatibilidade entre o lucro e o planejamento. Então, a partir do momento que a empresa começa a abrir seu capital, operar na Bolsa de Nova York, é facilmente verificável que também começa a perder a capacidade de planejamento que vai gerar essa crise. Essa crise é a prova que uma empresa como a Sabesp não pode ser nem privatizada, nem ter seu capital aberto. Se ela fosse uma empresa integralmente pública, provavelmente isso não estaria ocorrendo. Né? Os trabalhadores têm uma parcela mínima, que é a participação nos lucros e resultados, que é sempre uma briga, porque os critérios, como é que você vai ter acesso aos reais lucros, os verdadeiros lucros não são repassados. Entendi. Né? A margem real de lucro, né, ela acaba estando ligada aos dividendos dos acionistas e, evidentemente, ela não vai atingir o salário e a participação nos lucros e resultados dos trabalhadores, é ínfima nessa proporção. Perfeito. Nivaldo, daqui a pouco eu faço a pergunta novamente. Aí você, por gentileza, me responde. Eu também tenho uma outra questão para te colocar. E chamou o intervalo. Mas antes do intervalo,
Falou em água aqui, eu lembrei de um outro episódio. Eu tenho um amigo chamado Josinaldo Zé de Barros, o Cabeça, ele é vice-presidente dos metalúrgicos de Guarulhos região. Ele nasceu numa cidade chamada Vertentes. Lembrando de água aqui, né? Verter água, né? Eu fui criado na roça, então conheço bem essa história. E ele vai receber o título de cidadão guarulhense sexta-feira, dia 27, numa cerimônia na Câmara de Vereadores. Quero mandar um abraço ao Cabeça, parabenizar o vereador Heleno pela iniciativa e dizer que acho que nós estaremos lá, viu Cabeça? Para acompanhar essa cerimônia. Parabéns, merecidamente. É um título que não vai só para um barão da indústria, um barão da mídia, um barão da economia. Vai para um dirigente sindical, para um trabalhador, um homem que chegou pobre, imigrante em Guarulhos, morando em barraco, etc. Agora será agraciado com um título importante. Eu considero que isso faz parte do amadurecimento democrático a que se referia o Nivaldo agora há pouco. Vamos ao intervalo, voltamos já com os dirigentes sindicais da Sabesp. Não, do Sintaema, que são os trabalhadores da Sabesp, ok? Até já. A FEComerciários, formada por 68 sindicatos filiados no estado de São Paulo, representando 2,5 milhões de comerciários, apresenta Momento FEComerciários. O tema segurança e saúde no trabalho ganha cada dia maior visibilidade no cenário mundial. Preocupada com o tema, a FEComerciários, através do presidente Mota e em parceria com o Sindicato dos Comerciários de Itu, realizou dia 19 de março o primeiro encontro de segurança e saúde da FEComerciários e sindicatos filiados. Os 5 comerciários de Bauru, com o objetivo de uma maior aproximação com os comerciários de sua base, inaugurou dia 20 de março sua subsede na cidade de Pederneiras. Mota e vários dirigentes comerciários, além de autoridades da cidade, participaram da solenidade. Rumo ao seu 3º Congresso Ordinário, a União Geral dos Trabalhadores, UGT, iniciou na manhã desta segunda-feira, dia 23 de março, a 22ª reunião plenária da Executiva Nacional, que tem como objetivo debater e traçar os rumos que a central sindical precisa ter em relação à atual conjuntura política brasileira. O encontro em São Paulo contou com a presença do ministro do Trabalho e Emprego, Manuel Dias, do presidente nacional da Central, Ricardo Patá, do presidente da UGT São Paulo e da FEComerciários, Luiz Carlos Mota, e de presidentes UGTistas de todos os estados. Nesta segunda-feira, 23 de março, o presidente Mota participou da cerimônia de outorga da medalha Ruth Cardoso na Assembleia Legislativa de São Paulo, acompanhado de Lia Marques, vice-presidente da federação, e dirigentes dos 5 comerciários de Votuporanga e membro do Conselho da Condição Feminina do Estado de São Paulo. Em parceria com o governo estadual, o Conselho da Condição Feminina homenageou 6 personalidades que atuam em direitos humanos, sobretudo direitos da mulher. A homenagem incluiu a fundadora da Associação das Mulheres Trabalhistas do Estado de São Paulo, Marlene Campos Machado. Na Constituição, a certa altura, está lá escrito papel social da empresa, ou seja, não se trata apenas de obter lucro a qualquer custo. Correto, eu acho que nós estamos no mundo capitalista. Nós temos que respeitar isso, são as condições de mercado, certo? Mas obter o lucro para a sua manutenção, para a sua estrutura, crescer, certo? E que os empresários cresçam, sejam poderosos cada vez mais, mas nós temos que imaginar o seguinte: empresas grandes e trabalhadores remediados. Certo? Nós não podemos ficar pedindo empresas pequenas e trabalhadores miseráveis. E empresas grandes e trabalhadores miseráveis. Tem que ter um equilíbrio, certo? E é esse equilíbrio que a gente está procurando. Calazans, o Sintoresp ele tem algumas marcas. Uma dessas marcas é a prestação de serviço. O que é visível no sindicato? Primeiro, um jurídico muito atuante. Segundo, uma rede de lazer através de colônias de férias e também festas e eventos que agreguem a categoria. Qualquer sindicato precisa ter o seu departamento jurídico que saiba
lutar para fazer valer os direitos dos trabalhadores. O nosso departamento tem correspondido, né? Também o lazer é de fundamental importância e nós temos investido nisso. Então, nós temos aí por volta de cinco colônias de férias, né, para os trabalhadores. Nós achamos que também isso é importante, ou seja, é juntar o útil ao agradável. Muito bem, voltamos ao vivo com Câmara Aberta Sindical, o programa que debate o mundo do trabalho, hoje falando das condições de trabalho dos trabalhadores da Sabesp, empresa grande, 364 municípios no estado de São Paulo ela atua, maior empresa do segmento Brasil, a quinta maior do mundo, 14.850 trabalhadores diretos, provavelmente 10, 12 mil trabalhadores terceirizados, né? Portanto, uma empresa muito grande. A gente está aqui no estúdio com Renê Vicente dos Santos, que preside o Sintaema, que é o sindicato da categoria, Dr. Ricardo Gebrim, advogado do sindicato, e o Nivaldo Santana, que foi seu presidente do sindicato e hoje integra a entidade, mas é vice-presidente da CTB. Depois eu quero que o Nivaldo fale um pouquinho sobre a CTB. Eu quero, antes de retomar aqui a fala, pegar um material que está na minha pasta para mostrar rapidamente o material dos metalúrgicos, dois materiais. Um material que nos foi enviado pelo Mário Herrera, que preside o Sindicato dos Comerciários de Marília. É um convite que ele nos enviou da inauguração de entrega de 238 casas no Jardim Veneza, naquela cidade, para os trabalhadores, aqui em Marília, na verdade, na cidade de Marília, Jardim Veneza, 238 casas que serão entregues aos trabalhadores comerciários, uma cooperativa que tem, se não me engano, ligada à Federação dos Comerciários, e parece que lá em Marília já foram cerca de 5 mil residências. Portanto, é importante porque beneficia, né? O trabalhador nem sempre tem condições de pegar um financiamento, de comprar uma casa, e aí se o sindicato puder fazer isso, ajuda. E mostrar um boletim que está na gráfica neste momento, que é dos metalúrgicos de Guarulhos, dia 30 de março, dia de protesto, não ao pacote fiscal e em defesa dos nossos direitos. E diz aqui, nossa luta também é contra a terceirização. E tem um texto atrás dizendo, as maldades da terceirização. É muito ruim para os trabalhadores e deve ser combatida. E aí chama os trabalhadores para ações em portas de fábrica que ocorrerão dia 30, a partir das 5h30 da madruga. E aí o trabalhador que quiser saber, liga para o seu sindicato, dos metalúrgicos, ou entra no site da entidade e ficará sabendo. Nivaldo, eu havia feito uma pergunta, tem mais perguntas aqui, mas tem essa... O Nildo, vamos colocar o Nildo Nogueira, que também participa de todos os nossos programas, meu amigo, do bairro do Limão, glorioso bairro do Limão. Meu bairro, pô. Teu bairro, olha aí, teu vizinho então. Vocês são vizinhos, certamente. Nildo, você combinou com o Nivaldo essa pergunta aqui. Gostaria de alertar a população sobre a Sabesp. O governo está fechando o abastecimento de água durante a madrugada, havendo muito racionamento, e os prédios reduziram o consumo da água, mas não baixou o valor do condomínio e muitos prédios têm comprado água por fora para abastecer o edifício, em média, gastando R$100 por mês. Mas o valor do condomínio continua alto. Isso tem prejudicado muitas famílias, não é justo. Renê, está vendo isso, fechar a torneira de noite? Sim, a Sabesp já vem num processo aí dentro dessa linha de economia, que é necessário, não tem, é bom que a população saiba disso. Nós não temos outra alternativa a não ser a economia máxima de agora em diante. Nós estamos atravessando os períodos de chuva com a recuperação apenas de 18% do segundo volume morto do sistema Cantareira, que é responsável pelo abastecimento de 47% da região metropolitana, para uma população foi programado para abastecer uma população de 9 milhões de habitantes. E vamos atravessar esse período sem recuperar o nível útil do sistema. E a Sabesp, ela tem feito mesmo essa manobra, fechando os registros, principalmente nos bairros mais pobres. Você pega na Zona Norte, no fundão da Zona Norte, na Brasilândia. Por que os mais pobres? Olha, isso é uma opção clara da empresa, né? Eu acho que dentro do meu ponto de vista, é uma opção de classe. Porque só está afetando a população da periferia em Itaquera, Zona Sul, Zona Norte. Você pega, por exemplo,
Na Brasilândia, nós temos relatos de fechamentos de registro às 2 da tarde e volta a abrir às 6 da manhã. Os trabalhadores estão fazendo essa manobra, é uma manobra necessária, mas é um custo que tem que ser pago por toda a sociedade, claro. E não apenas a população da periferia. Por enquanto, a Sabesp toma uma posição clara do que? De preservar o eixo da Paulista, né? Que é Paulista, Pinheiros, Butantã. Sim. Então, isso daí eu acho que tem que ser debatido. A gente vem denunciando, infelizmente não vem conseguindo romper o cerco que tem da grande mídia, que insiste na teoria da Sabesp, que está havendo o quê? Um controle de pressão através das VRPs, né, que são válvulas Sim. reguladoras de pressão. Ela insiste no debate, no argumento de que está controlando a pressão. E, na verdade, não é isso. Está sendo fechado o registro nos bairros mais pobres. Entendi. Nivaldo, vamos mudar um pouco aqui o foco para falar da CTB, Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil. Depois eu volto com o Renê, com o doutor Ricardo Gebrim. O que é a Central, quando foi fundada e por que se fundou mais uma Central no Brasil e o que une a CTB às demais e o que a diferencia? Olha, a CTB, a nossa Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil, representa hoje em torno de 1.000 sindicatos no país, sindicatos urbanos e rurais. Tá. E nós temos um programa que tem como núcleo a defesa de um projeto nacional de desenvolvimento com valorização do trabalho. Nós achamos que para o movimento sindical, para os trabalhadores serem protagonistas na disputa política, na luta de classe do país, é fundamental a unidade. Por isso que nós somos um dos principais fiadores da Conferência Nacional da Classe Trabalhadora, realizada em 1º de junho de 2010 no Pacaembu, onde se aprovou uma agenda da classe trabalhadora, que é um verdadeiro programa para o sindicalismo que trata das questões essenciais. Agora, nós achamos também que o movimento sindical tem que ter posição política. Sim. Nessa grande disputa, nessa crise política que nós estamos vivendo no Brasil, nós achamos que os posicionamentos das diferentes centrais sindicais são bastante distintos. Sim. Nós, por exemplo, somos radicalmente contra o movimento que tentar encurtar o mandato da presidenta Dilma, deslegitimando um processo eleitoral legítimo e democrático. Por isso que a CTB também se coloca na posição de defesa da democracia e da legalidade do mandato constitucional, preservando a nossa independência. A CTB, por exemplo, é contra as medidas provisórias 664 e 665. Do pacote fiscal. Que faz parte do pacote fiscal, que mexe no seguro-desemprego, mexe em questões de abono salarial, de previdência, e nós também, diferentemente de algumas lideranças, nós achamos que pior do que essas medidas provisórias é o projeto de lei 4330 da terceirização, que, se for aprovado do jeito que se pretende no Congresso Nacional, pode liquidar com as categorias e abrir caminho para uma terceirização desenfreada. Por isso que nós queremos até aproveitar a oportunidade, Sim. convidar todos os trabalhadores para o dia 7 de abril se manifestarem contra a terceirização nas suas categorias e também engrossando as caravanas que vão participar desse ato em Brasília. Perfeito. Aliás, Nivaldo, eu falei hoje por telefone, evidentemente, com o Zé Calixto Ramos, presidente da nova Central, porque houve uma reunião entre centrais e governo para tratar da negociação do pacote fiscal. Não vou entrar em detalhe a esse respeito. Ele me disse dessa manifestação que haverá dia 7 em Brasília. A ideia é levar muita gente à capital federal e fazer uma barfa lá na Câmara, de tal modo que os deputados se sintam constrangidos em votar essa matéria que eu estou chamando de bomba rasa, quarteirão em cima da CLT e dos direitos dos trabalhadores. Tanto que nós estamos preocupados com esse assunto que no dia 8, aqui neste programa, teremos a presença do Antônio Augusto Queiroz, o Toninho do DIAP, para falar. Certamente, se houve a votação, ele já avaliará o que ocorreu em Brasília, ou se a votação não ocorreu, tratará dos próximos passos da luta contra a terceirização. Eu não conheço, do movimento sindical desde 79, eu não conheço nenhum ataque tão direto aos trabalhadores, ao movimento sindical, às conquistas que vêm lá de Getúlio Vargas.
quanto a esse projeto 4.330 do Sandro Mabel. Mas sobre esse assunto depois eu quero conversar com o doutor Gebrim, porque ele certamente tem embasamento teórico para falar sobre isso, eu não tenho. Antes da fala do doutor, Gebrim, eu quero lembrar que nós temos aqui, me disse aqui o Enéas, temos uma reportagem, né? Sobre um seminário dos metalúrgicos de Guarulhos. Hoje está uma hegemonia metalúrgica aqui, mas é coincidência, tá? As coisas aconteceram, veio o boletim, eu lembrei lá da homenagem ao Cabeça, e tem um seminário que eu participei, inclusive, em fevereiro, no Hotel Fazenda do Sindicato. Vamos lá, Fernando? Podemos chamar? Vamos? Durante 3 dias do mês de fevereiro, diretores e assessores do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e região se dedicaram integralmente ao seminário anual de avaliação e planejamento, que aconteceu no Hotel Fazenda da entidade, que fica em Vargem, cerca de 100 quilômetros de Guarulhos. Então esse seminário é para fortalecer o nosso entendimento enquanto cidadão brasileiro, enquanto sindicalista, enquanto metalúrgico, reforçar o compromisso com a democracia, reforçar o compromisso com a nossa categoria, para organizar a categoria e dizer que nós vamos lutar por uma indústria forte que possa distribuir renda com emprego de qualidade. Qualquer nação desenvolvida tem um parque industrial forte, é isso que nós queremos. As discussões se deram em torno do tema Direitos, Emprego, Indústria Forte. Diretoria e assessorias fizeram o balanço do ano anterior e aprovaram um plano de trabalho para 2015. São poucos os sindicatos no Brasil que têm feito seminários de maneira a não perder de vista que esse é um dos bons caminhos do movimento sindical. Que aqui se discutiu no campo das ideias, o pessoal saiu, nossos diretores saíram daqui muito maiores do que eles entraram. Também teve palestras e debates. Trabalhar a importância da política de desenvolvimento industrial, da indústria e do emprego industrial como sustentação do nosso crescimento e termos, evidente, associado a esse eixo estruturante do desenvolvimento, no caso a indústria, todas as dimensões das políticas sociais, das políticas de investimento e crescimento econômico e, fundamentalmente, de um processo onde a riqueza que a gente vai gerando possa ser distribuída da melhor maneira possível. Portanto, que na democracia as sociedades possam fazer as melhores escolhas de como fazer com que a riqueza gere bem-estar e qualidade de vida. No final foi aprovada a Carta de Vargem, onde a categoria reafirma o seu apoio à democracia e defesa de direitos. Mas não fica só nisso. O documento apresenta também propostas e ações efetivas que já estão em andamento. Esse documento nós temos que encaminhá-lo desde o prefeito, né, passando o prefeito, a Câmara Municipal de Guarulhos, o prefeito de Guarulhos, a Assembleia Legislativa, o governador do Estado e até chegar lá a presidente da República, passando pelo Congresso, Senado, porque nós precisamos desenvolver uma política nesse país e de que a sociedade tem que participar do crescimento do país. Então nós precisamos fortalecer a indústria para manter os empregos. E eu acho que no momento agora de você ter um investimento muito grande na qualificação do trabalhador, na formação da mão de obra e um investimento muito grande para que as empresas possam se manter crescendo e não diminuindo. Muito bem, eu apareci muito nesse programa de hoje, fazendo reportagem. O repórter que estava de férias, eu fui cobrir as férias lá. Você tem que jogar nas 12 posições, não há 12, mas você acaba jogando. É a vida. Mas eu acho que o seminário foi muito importante. Eu estava dizendo para o Nivaldo aqui durante a exibição da reportagem que no dia 14 haverá um seminário tripartite na sede do sindicato para discutir exatamente a questão do crescimento industrial, do desenvolvimento e da distribuição de renda. Então, nós vamos anunciar aqui a tempo esse evento. Eu reforço que nós estamos aqui hoje falando com dirigentes sindicais do Sintaema, que são os trabalhadores da Sabesp. René Vicente dos Santos, seu presidente do Sintaema, doutor Ricardo Gebrim, advogado de Sintaema, e o Nivaldo Santana, que foi presidente do sindicato e hoje é também dirigente da CTB. Doutor Gebrim, por que a terceirização é lesiva aos trabalhadores e que impactos negativos ela tem para a sociedade? Olha, o contrato de trabalho, todos os direitos que nós temos no contrato de trabalho,
foram conquistadas. Né? Você inicialmente não tinha um contrato de trabalho e você não tinha direitos, você não tinha férias, você não tinha jornada. Né? O que é o contrato de trabalho? É esse conjunto de direitos que foram obtidos ao longo de muitos anos de luta, sacrifícios, mortes até de trabalhadores em combate, nas suas lutas cotidianas para obter aquilo. Por que uma empresa vai contratar uma outra empresa terceirizada, né, para comprar mão de obra que seria típica do contrato de trabalho? Ela só vai fazer isso se ela ganhar. Né? Se ela tem uma margem de ganho, se é mais barato a empresa terceirizada. Para que a empresa terceirizada possa oferecer um serviço mais barato, alguém está sendo penalizado, alguém está sendo prejudicado. Né? Quem está perdendo nisso? A massa salarial. Quer dizer que a terceirização é arroxo. A terceirização é arroxo, a terceirização é redução da capacidade de trabalho, porque aquilo que eu pagava, né, com maior qualificação, proporcionava maior qualificação, agora eu vou pagar menos. Sim. Então eu vou ter um empregado com menos condições, menos qualificado, mais inseguro porque a sua situação é precária, a rotatividade é maior, então eu teria um serviço de pior qualidade. Né? Quer dizer, abrir a terceirização é abrir uma brecha que nenhum empregador quer respeitar o contrato de trabalho. Ele gostaria de não ter que cumprir o contrato de trabalho. Se eu permito que o empregador escolha entre pagar o contrato de trabalho e não pagar, é evidente que ele vai escolher por não pagar. É o início da morte do contrato de trabalho. Ampliar a terceirização é acabar com os nossos direitos trabalhistas, porque você abriu uma brecha que vai se alargando pouco a pouco. Por exemplo, com a pejotização, contratação do trabalhador por nota fiscal, que parece que o projeto prevê isso, acaba com o registro em carteira? Na prática vai acabando. Veja, se você abrir uma brecha, qualquer brecha, né? Vou te falar, por exemplo, as cooperativas de trabalho. Você pode montar cooperativas. Né? Os agricultores podem montar uma cooperativa, ele entra com trator, eu entro com o meu maquinário, nós juntamos e fazemos uma cooperativa. Podemos ter uma cooperativa de técnicos. Agora, se eu me uno para vender a força de trabalho sob a forma cooperativa, veja, eu estou burlando o contrato de trabalho. Porque a forma de vender força de trabalho, o que é o contrato de trabalho? O contrato de trabalho é a forma onde eu vou lá e falo, quero vender minha força de trabalho. Né? Isso é o contrato de trabalho. Se eu abrir qualquer brecha, seja por cooperativa, seja por terceirização, eu estou possibilitando, né, que o contrato de trabalho vá desaparecendo, vai ficando restrito. Ninguém vai querer contratar o empregado pagando mais se pode pagar menos. Sim. Então é a destruição dos nossos principais direitos que foram conquistados arduamente ao longo de tanta luta, tantos anos de vida. História. Nivaldo, me parece que a terceirização também fragmenta as categorias e complica a representação sindical. Você vê esse risco também? Existe a precarização do trabalho, arroxo salarial e redução de direitos, como o doutor Ricardo Gebrim explicou com muita propriedade, e no terreno da organização sindical também é um problema muito grande, porque além da fragmentação, nós vamos enfrentar um aumento da rotatividade, porque esses trabalhadores terceirizados geralmente são contratos provisórios, não ficam fixos numa determinada empresa. Isso vai dificultar a organização e representação sindical desses trabalhadores e vai promover uma fragmentação ainda maior no sindicalismo brasileiro. Perfeito. Renê, eu quero voltar aqui ao Sintaema, aos trabalhadores da Sabesp. Sim. Há uma lei no Brasil, eu não sei se ela é de âmbito federal, que garante nas estatais a participação dos trabalhadores nos conselhos e na gestão da empresa. Quer saber se a Sabesp, se os trabalhadores da Sabesp, existe um conselho, se eles participam e por que não, e em havendo, qual é o poder efetivo dos trabalhadores junto a esse conselho, digamos, ao planejamento, às deliberações administrativas da Sabesp. Essa é uma luta que a gente vem travando com a empresa nos últimos acordos coletivos, tentando cravar a figura do conselheiro administrativo, que tem o conselho administrativo da empresa, na qual, pela lei, as entidades sindicais, os trabalhadores têm direito a indicar o nome. E nós ainda não conseguimos avançar esse debate em relação às entidades sindicais para que nós possamos apontar, fazer uma eleição e apontar um conselheiro que vai participar das decisões da empresa, vai
levar a nossa opinião, vai ter informações, porque hoje a grande dificuldade que nós temos em relação à empresa é acesso à informação. A empresa não fornece informação nenhuma ao sindicato, números de terceirizados, acidentes, essas questões, ela não fornece e nós achamos que é necessário. Realmente tem a lei, mas ainda nós não conseguimos avançar a ponto de eleger um representante para estar participando do Conselho Administrativo e estar levando a demanda dos trabalhadores e também trazendo informações pertinentes ao conjunto dos trabalhadores, né? Como essa decisão que a Sabesp teve agora de demitir 570 trabalhadores de fevereiro até agora, isso daí com certeza deve ter sido alvo de discussão dentro do Conselho Administrativo. Né? E talvez se nós soubéssemos dessa notícia anteriormente, nós poderíamos ter nos antecipado em alguma ação tentando brecar essas demissões. Perfeito. Bom, então façamos votos aqui de que os trabalhadores da Sabesp possam ter assento no Conselho e poder efetivo de debater, expor suas demandas e suas propostas para a gestão da empresa que venham mais ao encontro do interesse da sociedade. Eu agradeço muito os 3 participantes do programa de hoje, Nivaldo Santana, que foi presidente do Sindicato Sintaema, dirigente da CTB e do PCdoB. Obrigado, Nivaldo, pela sua vinda aqui ao Câmara Aberta. Eu que agradeço. Doutor Ricardo Gebrim, muito obrigado. Volte outras vezes. Agradeço a oportunidade. Renê Vicente dos Santos, obrigado. O programa está aqui à disposição. Quando quiser vir, telefona, avisa. Nós que agradecemos em nome dos trabalhadores. Eu gostaria aqui de deixar também o apoio à greve dos professores, né? Correto. Que estão em greve aí no enfrentamento muito grande e que infelizmente a mídia tem bloqueado e não tem dado a devida importância que tem essa questão da educação no Estado, né? Então fica aqui o nosso registro. Aliás, a Maria Isabel, presidenta do sindicato, mandou uma carta à Globo reclamando do boicote que a emissora vem fazendo à greve dos professores, como se esse fato não estivesse acontecendo. Sob todos os aspectos, um erro da Rede Globo e, na pior das hipóteses, ela está afrontando a sua atribuição de empresa de comunicação social. Está lá na Constituição escrito qual é o papel das empresas que são concessionárias de espaço na televisão. Portanto, não cumpre seu papel com a maior disfarçatez, como há tanto tempo acontece aqui neste país. Eu quero falar em Rede Globo, eu lembrei do golpe de 64. Porque agora, dia 1º, quarta-feira que vem, todo ano por volta dessa data, há um Câmara Aberta Sindical e nós sempre trazemos pessoas para falar do que foi o golpe, das consequências na vida da sociedade, especialmente dos trabalhadores e dos sindicatos. Nós teremos aqui, dia 1º, o Audálio Dantas, que presidiu o meu sindicato, grande presidente do meu sindicato de jornalistas, e a Carolina Rui, que é do Centro de Memória Sindical. Talvez teremos uma terceira pessoa, estamos vendo ainda, mas de todo modo, o golpe de 64 e as suas consequências para o sindicalismo dos trabalhadores, esses assuntos estarão em debate aqui na próxima quarta-feira, dia 1º de abril. E é de verdade, tá? Então, até lá, um abraço a todos e a todas, ok? Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo.